se vocês sabem mesmo. Então deixa nos comentários aí. Vamos lá, o que está acontecendo com o preço, né? Por que ele está subindo de fato? Vamos começar do começo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê dessas criptos estarem subindo tanto assim. Então, vamos para alguns motivos. Primeiro, a Luna Foundation Guard está comprando muito Bitcoin. E para quem não sabe o que é a Luna Foundation Guard, né? Ela é uma instituição que foi criada mês passado e que é responsável pelo ecossistema da blockchain da Terra, que é basicamente o das stablecoins. Um dos principais produtos dessa rede é o token Terra USD, que também é chamado de UST. Esse token ele funciona de 1 para 1 com o dólar, mas para isso aconteça, a rede precisa queimar uma outra criptomoeda chamada Luna. Então, para tentar estabilizar tudo isso, a Luna Foundation Guard comprou até agora mais de 2.830 bitcoins, ou 1,3 bilhão de dólares. Olha isso. O CEO da Terraform Labs, que é a empresa por trás desse token 1 para 1, né, que eu acabei de falar, ele disse que o Bitcoin é o único ativo de reserva de valor comprovado nas moedas digitais. Então aqui tem um pouco do efeito Linde que eu falo tanto para vocês, das coisas que se provaram no tempo, tá? E é bem capaz que outras instituições comprem cada vez mais Bitcoin e o preço suba ainda mais. O segundo motivo são as sanções que o mundo está fazendo na Rússia. Vocês devem ter visto que não só países, mas várias empresas simplesmente estão saindo da Rússia e encerrando suas operações por lá. E não é qualquer tipo de empresa que está fazendo isso, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui. Tô falando da Apple, Coca, McDonald's, Microsoft, Amazon, enfim, se eu esqueci alguma, bota uma lista aqui nos comentários das empresas que estão saindo de lá, porque eu sei que são várias, né? E se eu falar qualquer número agora, vai estar desatualizado que vocês vão chegar com informações novas, tá? Então já bota nos comentários. Enfim, milhares de empresas, né, que fazem parte do nosso dia a dia não vão mais existir por lá, pelo menos num futuro próximo, né? E além disso, a Rússia ela ficou fora do SWIFT, que é o sistema bancário internacional. Então vários bancos russos, do nada, ficaram fora dessa rede de pagamentos do mundo inteiro. Inclusive, o maior banco da Rússia, que é o Sberbank, viu, né, as suas ações caírem pra caceta, caiu quase 60%, caiu 57%, tá, desde o começo do ano. Eles tiveram até cenas na internet, vários vídeos, fotos de pessoas formando filas enormes, né, para poder trocar o rublo russo por dólar e outras moedas estrangeiras. E é justamente por isso que o rublo caiu de preço, já que milhares de pessoas simplesmente não queriam mais ter essa moeda. Então pensa que quando tem grandes crises, o que geralmente acontece é que as pessoas correm para os bancos para tentar resgatar dinheiro. Só que os bancos, eles geralmente emprestam mais dinheiro do que eles têm. Então se todo mundo imediatamente agora fosse resgatar dinheiro no Itaú, no Bradesco, no Santander, qualquer banco, o banco ia quebrar, tá? Então o que geralmente quebra as instituições financeiras é o medo, é o desespero das pessoas, é o pânico. Então você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com Bitcoin. E acontece que grande parte dos russos, eles não podiam mais trocar o seu rublo por dólar. Eles precisavam de outro meio de pagamento para continuar vivendo, né? Para eles fazerem as coisas deles. E aí que entra o Bitcoin. Primos, o Bitcoin não tem lados, ele não toma partido. Então parecia uma solução bem lógica para a Rússia aceitar o Bitcoin como moeda, já que eles estão sofrendo várias sanções no mundo e é exatamente isso que está acontecendo. Um dos membros da comissão de energia lá da Rússia falou esses dias que eles podem acabar aceitando o Bitcoin como um meio de pagamento pelo petróleo e pelo gás natural. Então olha que coisa diferente, né? Só que por outro lado também acabei de ver uma notícia, saiu 40 minutos atrás, falando assim, Rússia reforça que só aceitará rublos em troca de seu gás. Então você vê que o negócio está muito doido aqui, ninguém sabe o que vai acontecer, mas enfim, acabou de sair essa notícia. Até porque não foram todos os países que fizeram essas sanções. A China, por exemplo, ela vai continuar comprando vários produtos que vêm deles. Então você vê que são casos isolados. E parece que o pessoal que dizia que o Bitcoin é inútil tá meio que queimando a língua agora, você não acha? Aliás, você tem Bitcoin? Você tem Ether? Você tem alguma criptomoeda? Deixa nos comentários aqui. E primos, não é a primeira vez que um governo adota o Bitcoin como moeda. A gente já viu essa mesma história acontecer uns meses atrás com El Salvador. O presidente de lá adotou o Bitcoin como uma moeda oficial e é claro que não foi no meio de um conflito, né, como esse da Ucrânia, mas está começando a ficar cada vez mais comum a gente ver esse tipo de coisa. Tá, aí você tem a nova cripto da Ucrânia. Não é só a Rússia que está entrando nesse mundo da cripto, a própria Ucrânia está entrando de cabeça também. Tem um cara chamado Sasha Ivanov, que lá em 2016 criou uma criptomoeda chamada Waves. E ela tem umas funcionalidades bem parecidas com Ether. Inclusive, ela está sendo chamada de Ethereum russo. E com todo esse conflito acontecendo, o mundo todo começou a olhar para a Rússia e para a Ucrânia e acabaram olhando para essa cripto também. Isso fez muita gente comprar a cripto que acabou subindo 200% desde o começo do ano. E a gente está agora final de março, né? Começando abril daqui a pouco. O problema é que tem muita gente comprando essa cripto como se fosse um protesto, né, a favor do povo ucraniano. Mas muita gente também só quer ver o preço subir para ganhar dinheiro. Até porque ninguém sabe ao certo como a valorização da Waves ajudaria os ucranianos. No final das contas, vai ter muito desavisado entrando e perdendo dinheiro. Então sempre toma muito cuidado com esse tipo de ativo e se exponha de maneira convexa. E outro caso curioso, olha só o que aconteceu nessa quarta com um token chamado Accept Crypto. Um cara chamado Matt
Wallace, que se diz um grande fã da Dogecoin e tem muitos seguidores, criou esse token, né, o Accept Crypto, que fez o que muita gente chama de pump and dump. Ele inflou o preço desse token em 12.000%, usando as redes sociais dele, e logo depois vendeu tudo. Então isso acabou tirando a liquidez do token, que caiu 99,99% minutos depois de ter sido lançado. Olha esse print do tweet que ele fez. Ó, o token já subiu 12.000%, to the moon, né? Sempre tem isso, né? E repare que ele tem um perfil verificado. Então, toma cuidado, tem muita gente falando sobre criptos e você tem que tomar muito cuidado com quem você ouve, tá? Acabou que muita gente perdeu dinheiro por causa da ganância, eles ficaram cegos achando que eles podiam ter um retorno rápido e aí eles se deixaram levar por um viés super importante. Voltando agora para o que interessa. É um bom momento para comprar Bitcoin? Vamos tentar entender se está ou não um bom momento. E eu vou explicar para vocês aqui sobre 3 indicadores. Então eu vou falar sobre o múltiplo de Mayer, o Fear and Greed Index e a dominância do Bitcoin. São 3 coisas interessantes para você olhar. Primeiro, primos, o múltiplo de Mayer é uma métrica que divide o preço de agora do Bitcoin pela média do preço nos últimos 200 dias. Quando esse múltiplo fica acima de 2,4, significa que o Bitcoin ele não está num momento muito legal de compra. Quando ele está próximo de 1, ele está com um preço mais justo e quando fica abaixo de 1, pode ser um bom momento comprar. Então, vocês estão vendo aí na tela, né, o gráfico do múltiplo nesse último ano. E exatamente agora, a gente está com um múltiplo de Mayer de 0,98. Então, dá para dizer que não está mais no melhor momento de compra, como está algumas semanas, né, que estava em 0,8, mas na média ainda está com um preço justo. E de novo, isso daqui não é uma recomendação, né? Existe essa filosofia, né, desse múltiplo, e isso aqui basicamente tem a ver com médias móveis, que é quando basicamente o preço de hoje representa algo mais próximo do curto prazo, e quando a gente pega a média dos últimos 200 dias, a gente está falando da média do que aconteceu, né? Então, como o preço de hoje oscila muito mais rápido do que a média dos últimos 200 dias, né, é quase como se esse preço ele vai para cima, ele rompe para cima, é quase como a gente olhar para as médias móveis em ações, mas existe esse múltiplo de 2,4, 1, abaixo de 1, etc., que vale a pena acompanhar. Um outro indicador bem legal para ver também é o Fear and Greed Index. Para quem não conhece esse indicador, eu já falei muito sobre ele de uma outra forma, né? Especialmente quando a gente fala do mercado de ações, mas ele é um sentimento do mercado. Então, de um lado a gente tem o otimismo, do outro lado a gente tem o pessimismo. E aí o indicador serve como uma balança que vai medindo como as pessoas estão se sentindo. E a ideia aqui é você comprar na baixa, né, quando tá todo mundo com medo, e vender na alta quando tá todo mundo eufórico. Parece muito fácil falar comprar na baixa, vender na alta, né? Na prática é bem mais difícil, mas a lógica por trás disso é que quando todo mundo acha que alguma coisa é boa, a assimetria, ela desbalanceia, né, na verdade, pro lado onde todo mundo já comprou. Então o que pode acontecer é as pessoas venderem agora. Todo mundo já colocou no preço a expectativa otimista deles. E quando tá todo mundo com medo, todo mundo também já vendeu, ou já saiu do ativo, ou acha que vai cair. Então o preço já tende a estar mais baixo, porque ninguém quer comprar. Então a lógica do sentimento é essa. E o Fear and Greed Index, ele tem um medidor que fica entre 0 e 100. E agora ele está indicando um valor de 55, que é bem intermediário, talvez até levemente otimista com o Bitcoin. E olha só que interessante, no último mês a gente chegou a ter o índice batendo 21, e foi justamente quando o Bitcoin estava valendo 39 mil dólares, sendo que agora já está valendo 47 mil dólares. Então ele subiu uns 22% em 2 semanas. E quando a gente vê aquelas notícias de que o Bitcoin foi proibido na China ou o Bitcoin morreu, geralmente os preços caem e esse índice também cai, porque muita gente fica pessimista. E aí quando essas notícias saíram, o Fear and Greed bateu 21, que é bem pessimista. Só que foi um momento bom para as pessoas comprarem, porque 2 meses depois ele subiu 50%. Ele bateu a máxima histórica de 60 mil dólares. Então eu não estou querendo dizer que sempre que você comprar, quando esse indicador estiver baixo, você vai ganhar dinheiro rápido. Na verdade, o Bitcoin pode ficar de lado por bastante tempo, sem você ter retorno nenhum. Então o segredo aqui é você não expor, né, grande parte da sua carteira nesse tipo de ativo, especialmente em momentos opostos, né? Tipo, comprar muito quando você está com um mercado muito otimista e vice-versa. Então, quando a gente olha para esses 2 indicadores, dá para ver que se eu fosse olhar só para eles e seguir o que a convenção de mercado diz sobre isso, eu poderia dizer que não está no momento perfeito de comprar Bitcoin. Mas será que existe um momento perfeito para comprar Bitcoin? Porque, por outro lado, né, a gente também não está com um mercado extremamente otimista. Então, o que eu penso aqui é que se você não tem nada de Bitcoin, talvez faça sentido você colocar um pouquinho agora. Até porque a inflação ela está muito alta no mundo inteiro. Tá todo mundo preocupado com os preços que não param de subir, tem grandes investidores, né, até como o Ray Dalio, que já estão dizendo que essa criação muito grande de dólares dos Estados Unidos ela é bem preocupante. E para você que já tem cripto, será que vale a pena comprar mais um pouquinho? Esse próximo indicador pode te ajudar a tomar essa decisão. O terceiro indicador é a dominância do Bitcoin. Se a gente olha para o site CoinMarketCap, por exemplo, tem mais ou menos 18.500 criptoativos e o market cap está por volta de 2 trilhões de dólares. Olha que louco. E 42% de todo o mercado é representado pelo Bitcoin. O Bitcoin tem uma capitalização de 852 bilhões de dólares. E essa fatia de participação do Bitcoin ela é conhecida como dominância. Eu vou compartilhar uns dados
dados que eu vi no relatório do Thales, que é especialista em criptos da Speed. Eu vou deixar o gráfico dele aqui na tela para vocês olharem. A parte laranja do gráfico que está aqui embaixo mostra como foi a dominância do Bitcoin ao longo dos anos. Sendo a sua mínima, né, a mínima do Bitcoin em 32% em janeiro de 2018. Então lá foi quando a gente bateu o mínimo. E aí eu te pergunto, será que a gente vai voltar de fato para esse patamar em algum momento? O que influencia nesse dado? A principal ideia é que quando as altcoins elas têm um desempenho melhor que o do Bitcoin, ou seja, se elas sobem mais ou se elas caem menos, a sua dominância diminui. Então essa daqui seria uma análise mais imediatista, de curto prazo. Segundo o próprio Thales, a dominância do Bitcoin é uma ótima referência do quanto a gente pode se expor a ele. E como no momento ela está relativamente baixa, né, como expectativa de alta, ele entende que pode fazer sentido você se expor um pouquinho além. Então vale reforçar, né, que nada disso são recomendações de investimento, são todos dados de mercado, opinião de especialistas estão olhando para esse indicador 24 horas por dia. E se você quiser um dia tomar uma decisão de investimento mais clara, você deve consumir outras opiniões.